Agora, para encerrarmos o nosso painel, né, antes de iniciarmos o nosso debate, chamo o Dr. Heber Salvador, ele que é cirurgião oncológico, ex-presidente da SBCO, ele que vai falar sobre impacto na queda da mortalidade, custo, efetividade e acesso às políticas de rastreamento de câncer no Brasil. Dr. Heber, por favor, uma excelente aula para você. Tudo bom, Moura? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Parabenizar aí a diretoria da SBCO por essa iniciativa também. Acho que é fundamental a gente ter essa questão de colocar junto o especialista e aquele profissional que traduz essa mensagem para a população, né, que é o jornalista. Então, acho que isso é uma coisa que a gente já faz na sociedade há algum tempo, a gente aprendeu que essa era uma forma de comunicar de uma forma eficaz os desafios que a gente tem no combate a essa doença, né? E isso está linkado com esse tema que você me pediu para falar, que é justamente sobre a detecção precoce, o rastreamento e se nós estamos progredindo, se nós estamos fazendo algum avanço aqui no Brasil. Eu coloquei, Moura, um slide na aula, depois que eu te mandei esse arquivo. Se eu puder apresentar, então, o que eu estou aqui, eu acho que vai ficar mais completo. Pode ser? Deixa eu ver se Por favor, eu vou eu sair aqui puxo para você aqui. poder espelhar aí. Tá. Eu vou em compartilhar a tela, né? Isso, em apresentar, aí vai lá em ou espelhar a tela, ou então em slides PDF e acha o seu arquivo no computador. Para ser mais rápido, o Tá. espelhar a tela é mais rápido. Tá. Deixa eu ver aqui. Não, porque aqui eu tenho que... Melhor compartilhar a tela, janela, acho que é esse daqui. Tá aparecendo para vocês? Está aparecendo sim. Eu vou sair para que você possa continuar, mas deu certo. Tá bom, então. Tá ok. Bom, então é isso, gente. Eu sou Heber, eu sou cirurgião oncológico, presidi a sociedade entre 21 e 23. Eu queria abrir essa discussão, é uma conversa rápida, assim, não vou me aprofundar tanto para a gente poder deixar para o debate, mas que eu acho que é importante a gente ter esse conceito claro quando a gente fala em detecção precoce, porque são duas coisas juntas, né? Então, detecção precoce, ela inclui o diagnóstico precoce e inclui o rastreamento. Porque diagnóstico precoce é quando você faz o screening de pessoas que têm algum sinal ou sintoma, ou seja, já tem atividade da doença. E o rastreamento é o contrário, é você pegar a população assintomática, estabelecer padrões e dizer que a partir de determinada idade essa pessoa precisa fazer esse ou aquele teste para você, então, fazer diagnóstico precoce, mas principalmente você poder prevenir alguns casos de câncer. Então, esse conceito eu queria que ficasse claro para vocês. Se a gente fala de detecção precoce, a gente está falando de duas coisas, e o rastreamento ele visa não só o diagnóstico precoce, mas também a gente evitar que uma pessoa possa adoecer. Esse conceito ele vale para qualquer coisa em saúde, para câncer também ele se aplica assim. E aí eu queria trazer vocês para essa tabela, acho que é muito conhecida, essa estimativa do INCA para o triênio de 2023 a 2025 de câncer. E aí a gente tem no homem os tumores, os cânceres mais incidentes, próstata, cólon e reto, traqueia e estômago. E na mulher, mama, colo e reto, colo do útero e traqueia e pulmão. Então, se a gente pegar esses 4 tumores mais incidentes em ambos os sexos, o câncer de próstata é rastreável, a gente vai discutir se é custo eficaz rastrear câncer de próstata. O câncer de cólon e reto, ele é rastreável e ele é evitável, não só, óbvio, que mudanças do estilo de vida, alimentação saudável, evitar algum fator de risco específico pode evitar a doença,
Mas quando eu tenho um mecanismo de aparecimento da doença que permite que eu intervenha numa fase pré-maligna, eu posso evitar isso, eu posso evitar o tumor de uma forma muito eficaz. O Eladio colocou isso lá na aula dele, a gente vai falar mais um pouquinho aqui. O câncer de pulmão, ele é rastreável, e o câncer de estômago também é rastreável. O câncer de mama também é rastreável, o câncer de colo reto a gente já falou, o câncer de colo de útero é rastreável e evitável, e o câncer de pulmão a gente também comentou. Então, só para vocês terem noção do impacto, só pensando nesses 4 tumores mais incidentes em homens e mulheres. E por que isso é importante? Porque eu queria ter uma notícia melhor para dar, mas infelizmente a mortalidade por câncer no Brasil está aumentando. Em outros lugares do mundo, a mortalidade diminui. Diminui há muitos anos pelo acesso ao tratamento, pelo rastreamento, pelos avanços no tratamento, mas a gente aqui ainda está numa fase epidemiológica em que a mortalidade por câncer está aumentando, por causa do envelhecimento, do aumento da incidência, infelizmente porque nem todo mundo, ou boa parte da população, às vezes não tem acesso a um tratamento, a esses avanços que a Paula mostrou nas reportagens. A gente tem muita limitação disso no país. Então, existem algumas estimativas, mas parece que para o fim dessa década que a gente está agora, vai haver a inversão entre o câncer e as doenças cardiovasculares como a principal causa de óbito no país. O número que está aqui é 2029, mas eu acho que a gente não é capaz de predizer isso de uma forma tão precisa, né? Mas a Paula tocou num ponto que eu queria trazer de novo com um outro olhar. Essa tabela aqui, que é a probabilidade ao longo da vida de você desenvolver ou morrer por câncer. Os dados não são, vocês veem ali, atuais, mas eles ainda são verdadeiros, né? Eles ainda se replicam nos dias atuais. Que se eu considerar todos os tipos de câncer, e aí esse é um ponto, eu conheço alguém, vocês todos, parem aí para pensar agora, todos vocês conhecem alguém que já tratou, ou está tratando, ou tem um caso de câncer na família. Então, por que o câncer está tão próximo, né? Porque, vamos traduzir isso em um número muito concreto, se eu considerar todos os tipos de câncer, 1 em cada 2 homens vão ter um tipo de câncer, tá? 1 em cada 5 homens vão morrer por câncer, tá? Se eu considerar as mulheres, 1 em cada 3 mulheres vão ter um tipo de câncer e 1 em cada 6 mulheres vão morrer por câncer. É por isso que esses números são muito próximos, é por isso que é muito premente, é muito urgente a gente falar sobre isso, né? Porque isso são os números que trazem, que dão, digamos, concretude a um dado, que nós temos 700 mil casos novos de câncer no Brasil. É isso, 1 em cada 2 homens vai ter câncer e 1 em cada 5 vai morrer por câncer. Então, se a gente coloca dessa forma, a gente chama atenção, sem ser alarmista, mas de uma forma muito clara. Eu acho que o conceito de fator de risco já ficou claro na aula do Eladio, lembrar que o câncer é mais frequentemente relacionado ao meio ambiente do que propriamente a herança genética. A gente conhece muito desses fatores de risco, às vezes a gente dá muita atenção a alguns e menos a outros, mas eu queria fazer um link com a apresentação do Reitan sobre se eu conheço os fatores de risco, e isso é uma coisa que a gente tem a obrigação de fazer aqui no Brasil, se eu conheço os fatores de risco, se eu zerar a exposição a esse fator de risco, quanto do determinado tipo de câncer eu vou evitar? E aí esse estudo foi feito, tem já algum tempo, mas mostra, por exemplo, se a gente zerasse a exposição ao tabaco, a gente iria evitar 60% dos casos de câncer de pulmão. No caso do câncer de estômago, se erradicasse a infecção pelo H. pylori, talvez a gente reduzisse 74% o número de casos de câncer de estômago, né? Você vê que outras intervenções, por exemplo, fazer com que a pessoa coma pelo menos 600 gramas de frutas por dia, reduz 19%. Então, são impactos diferentes para o peso do fator de risco. Mas só para vocês traduzirem isso de uma forma mais concreta, mais palpável, né? Se a gente vacinasse todo mundo para hepatite B, a gente reduziria em 60% os casos de câncer de fígado. Ao passo que se eu zerar a exposição ao álcool, eu reduzo em 23%. Lembrar que os fatores de risco, às vezes, eles são concomitantes, né? Eles são concorrentes. E o Reitan falou muito bem que se a gente conseguir vacinar todas as crianças, né,
todos os adolescentes, homens e mulheres, a gente pode zerar, prevenir 100% dos casos de câncer relacionado ao HPV. Isso é uma coisa fantástica que está aí a nossa possibilidade de fazer também. Pensando num fator de risco muito comentado, que é o tabagismo, o Clóvis mostrou como que era a campanha, né? Como era a propaganda, como a propaganda falava do tabagismo, e mostrava que aquilo era algo chique. 443 pessoas morrem por dia em virtude do tabagismo no Brasil. Isso é uma estimativa do Ministério da Saúde. Mais de 161 mil mortes anuais evitáveis, sendo que dessas, 24 mil são por câncer de pulmão, que está relacionado muito fortemente ao tabagismo. Mas lembrar de outros tumores também, boca, laringe, esôfago e bexiga, que também estão muito relacionados ao tabagismo. E aí, a gente tem muita dificuldade em falar, será que vale a pena eu rastrear, do ponto de vista populacional, né, do ponto de vista de economia de saúde, pensando na população que usa o Sistema Único de Saúde? Você tem várias formas de você abordar isso, e a gente vai ver algumas divergências entre o que as sociedades médicas têm preconizado para rastreamento e o que o Ministério da Saúde tem preconizado, né? Mas essa tabela ela foi gerada por inteligência artificial. Então a pergunta é, qual que é a custo-efetividade do rastreamento de cânceres no Brasil? Então, por aqueles tumores mais incidentes, câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de próstata, câncer de pulmão e o câncer de intestino. O método de rastreamento está aqui, mamografia, aqui utilizando inclusive o dado do Ministério a cada 2 anos, o exame do Papa Nicolau anual para o câncer do colo de útero, o PSA a cada 2 anos, tomografia computadorizada para o câncer de pulmão, é um rastreamento que tem dado científico, mas ele é bastante difícil por causa do acesso, e a colonoscopia a cada 10 anos, que também é a forma como o Ministério coloca. Então, essa coluna aqui é a coluna de anos de vida salvos, que seria a redução, o aumento da expectativa de vida da população, se você fizer isso, se você conseguir dar acesso a esse rastreamento. E o custo que você tem por cada ano de vida salvo. Então, aqui algumas notas são importantes, né? O rastreamento do câncer de mama tem uma alta evidência de eficácia, embora haja uma discrepância sobre como o Ministério e as sociedades digam que a gente precisa fazer esse rastreamento. A redução de mortalidade no câncer do colo do útero pelo rastreamento. Há um grande debate sobre a próstata, a gente vai falar sobre isso. É recomendado o rastreamento para fumantes ativos ou fumantes que pararam de fumar nos últimos 10 anos para o câncer de pulmão. E também uma eficácia não só em rastreamento, mas, como eu falei, em prevenir o câncer de colo com a realização da colonoscopia. Então, falar rapidinho sobre esses 4 tumores mais incidentes, na verdade, sim. Sobre o câncer de mama, o que a gente tem hoje de rastreamento? Há uma divergência entre o que as sociedades médicas e o Ministério da Saúde preconizam. Uma vez que o Ministério tem preconizado o rastreamento com mamografia bianual há entre 50 e 69 anos. E as sociedades médicas preconizam o rastreamento anual a partir dos 40 anos. E a SBCO, inclusive, endossa essa recomendação. É claro que aqui é uma questão de cobertor curto. A gente tem dado na literatura que justifica o rastreamento universal a partir dos 40 anos de idade, com redução de mortalidade. Mas o problema é dar acesso. Então, a justificativa do Ministério é que, para mulheres entre 40 e 49 anos, esse benefício não é tão conclusivo e essas mulheres serão expostas a mais radiação, elas serão expostas a biópsias eventualmente desnecessárias, ou até procedimentos que não precisariam ser realizados. Então, do ponto de vista de saúde pública, essa é a justificativa. Mas fica aí a informação para vocês dessa divergência. E o câncer de próstata? Aqui a gente ainda tem mais divergência ainda, porque o posicionamento do Ministério atualmente é essa nota técnica número 9 de 2023, que recomenda pelo não rastreamento populacional do câncer de próstata. E eles baseiam isso nessa figura aqui.
que basicamente é de cada 1.000 homens que são rastreados, que fazem um exame por 13 anos, esse é um estudo, né? Eles mostraram que 178 poderiam ter o diagnóstico, vão ser biopsiados e não têm câncer, melhor dizendo, 178 poderão ter um resultado alterado e podem levar a uma biópsia é desconfortável e não ter câncer. 100 vão ter a confirmação de câncer de próstata, mas 50 desses nunca morreriam por causa do câncer de próstata. E daqueles que são operados, eventualmente vão para a cirurgia, 60 podem ter impotência sexual e 20 incontinência urinária. E você vai ter apenas uma morte evitada por câncer de próstata pelo rastreamento. Então, essa é a justificativa do Ministério. Da forma como a gente entende, como sociedade médica, o rastreamento do câncer de próstata, ele precisa ser feito em comum acordo entre o profissional, o médico do paciente e o próprio paciente. Uma vez que se tem, e de fato há, tumores que evoluem, que têm uma agressividade baixa, se isso for combinado anteriormente, você diz, olha, a gente vai rastrear para ficar sabendo se você tem ou não. Mas pode ser que a gente detecte alguma coisa que não seja necessário tratar. Está de acordo? Acho que esse é o poder da informação. O poder, quando a gente fala em consentimento informado, é o paciente ter acesso à informação, poder decidir se ele quer saber ou não e se aquilo tem ou não benefício para a saúde dele. Então fica essa polêmica em relação ao câncer de próstata. Quanto ao câncer de cólon, eu acho que a gente tem aqui muito mais um cenário de falta de acesso do que de não ter dado para poder oferecer o rastreamento, né? A gente viu uma alteração epidemiológica da incidência do câncer coloretal, com o aparecimento de um pico de casos por volta dos 55 anos, entre 50 e 60 anos, o que fez com que se recomendasse o rastreamento a partir de 45 anos. Essa é a recomendação atual. Eu acho que tem uma questão de preconceito quanto à realização da colonoscopia. Há uma questão de acesso no Sistema Único de Saúde. Eu acho que esse é o exame de rastreamento que está menos disponível, que as pessoas têm menos acesso no Sistema Único de Saúde. É possível fazer um rastreamento populacional com a pesquisa do sangue oculto nas fezes, mas vejam que com o sangue oculto que a gente vai detectar são tumores precoces, mas a gente não vai detectar muitas vezes o pólipo, que pode ser removido, né? E poderia se evitar o câncer, então, acho que a gente tem que pensar nisso, mas essa é a recomendação de rastreamento para o câncer de cólon. E para o câncer de pulmão, uma forma muito didática, foi feito um grande estudo, alguns estudos, mas esse é um estudo randomizado, que mostrou que aquelas pessoas que tinham fatores de risco, né, o tabagismo por mais de 10 anos, com uma carga tabágica de pelo menos 30 anos maço, você pode fazer o rastreamento com tomografia, uma tomografia específica para o rastreamento, não é uma tomografia que usa menos radiação, né, expõe o paciente a menos radiação, mas esse estudo mostrou que você podia reduzir em 20% a mortalidade pelo câncer de pulmão se você fizer o rastreamento. O quanto custa isso? Isso é mais barato do que pagar tratamento para doença avançada. O Reitan falou sobre toxicidade financeira e eu acho que isso encaixa perfeitamente nesse raciocínio da indicação de rastreamento como forma de evitar a toxicidade financeira que o tratamento da doença avançada traz para o sistema, traz para o país, né? O Brasil hoje gasta muito e gasta mal, porque muito desse dinheiro é gasto em medidas judiciais, para cumprir medidas judiciais, e a população não tem acesso a muitos dos avanços que a gente tem na oncologia. A gente está discutindo acesso à imunoterapia no SUS, porque hoje o paciente com melanoma no sistema privado, ele tem um melanoma metastático, ele tem 50% a 60% de chance de ser curado, e enquanto no SUS ele não tem acesso a isso. Fica na dependência das ações locais, dos gestores locais, mas a gestão central não dá acesso a isso. Então, esse material eu posso passar depois para vocês, eu acho que é uma forma muito didática de entender o benefício e traduzir um estudo com informação científica pesada numa forma que todos podem entender. Depois eu deixo isso para vocês. E, por fim, eu queria só trazer que boa parte disso que eu falei sobre como o país tem feito o rastreamento
nesse documento do INCA, é um documento de 2022, que é a detecção precoce do câncer. Então, toda essa visão do Ministério, de como o Ministério embasa as suas decisões, está nesse documento. Eu acho que vale muito a leitura de vocês também. Bom, era isso, Moura, que eu queria apresentar, e eu estou disponível, então, para o debate.